Depois de muitas denúncias, a ITV mostrará hoje que estabelecimentos comerciais de Itu fogem da responsabilidade com o consumidor. Você aí de casa já perdeu o ticket de estacionamento e teve que pagar uma espécie de multa? Saiba que esta multa entre aspas, tá? É ilegal e você vai acompanhar agora na reportagem da semana. Nos dias de hoje, estacionar nos grandes centros comerciais é tarefa para os fortes. Por isso, alguns comércios e grandes lojas, boates e praticamente todos os shoppings da região oferecem serviço de estacionamento. Você entra, pega o ticket e, na maioria dos casos, já vê logo o aviso. Em caso de perda do documento, deverá pagar um valor fixado, uma espécie de multa. Muita gente não sabe, mas esta prática é abusiva e fere os direitos do usuário. O Código de Defesa do Consumidor é claro. A responsabilidade por controlar o tempo em que o veículo fica estacionado é do estabelecimento e não do cliente. Este tipo de cobrança pode até configurar um crime de extorsão. O ticket, na verdade, é uma garantia do próprio proprietário do veículo de que o seu veículo está efetivamente guardado naquele estacionamento a partir daquele horário, daquele dia. O Código de Defesa do Consumidor, por meio da interpretação das suas normas, diz que a cobrança pela perda da comanda ou do ticket ela é ilegal. Porque o Código de Defesa do Consumidor assevera que é vedado se cobrar do consumidor valores deveras excessivos ou iníquos. Então, é considerado pelo Código de Defesa do Consumidor ilegal a cobrança dessas taxas. Caso não tenha jeito, o consumidor tem duas saídas: acionar a polícia e registrar um boletim de ocorrência, ou pagar a espécie de multa, mas exigir uma nota fiscal ou recibo referente ao que está sendo pago. Com este documento em mãos, o usuário pode mover uma ação judicial e exigir até o dobro do valor pago. Ele pode ingressar por meio de duas formas. Ele pode primeiro socorrer do PROCON, informar ao PROCON o que aconteceu. O PROCON irá instaurar um processo administrativo para verificação do caso e, se for o caso, vai até aplicar multa ao estabelecimento. Ou ele pode procurar um advogado que seja do conhecimento dele, que irá propor a ação. Essa ação, fatalmente, é bem provável que ele obtenha êxito. Alguns casos vão além. Estacionamentos informam por meio de avisos não se responsabilizar por eventuais danos e nem por objetos furtados de dentro do veículo. Este tipo de aviso não tem validade legal e o estacionamento tem responsabilidade, sim. Segundo esta lei, datada em 15 de dezembro de 2009, nada ressalva os estacionamentos, gratuitos ou não, de se afastarem da responsabilidade de ressarcir o consumidor, tanto por danos causados no veículo, quanto pelo furto de objetos contidos em seu interior. Esses avisos são considerados ilegais, uma vez que você supostamente coloca o seu veículo naquele determinado estacionamento para a guarda. Aquele estacionamento ele tem toda a responsabilidade pela guarda do seu veículo e também dos bens que lá estão inseridos. Para bares, restaurantes, casas noturnas ou qualquer outro estabelecimento que se utilize das chamadas comandas, a regra é a mesma. Cabe ao local se organizar para controlar tudo que for consumido pelo cliente. Mas neste caso, pode acontecer complicações. Além da extorsão, se o cliente for impedido de sair, podemos estar falando de um crime de cárcere privado. Mas no caso de perda, eles têm que cobrar efetivamente o que o consumidor gastou. Esse controle não pode ser repassado ao consumidor. Então, o que o consumidor alegar que gastou será o que eles vão ter que cobrar. Dependendo da conduta do estabelecimento, a gente consegue identificar que a pessoa é vedada de sair do estabelecimento, a pessoa é cobrada de forma coercitiva, né? Então, pode causar determinadas repercussões criminais, como cárcere privado, extorsão. A equipe de reportagem da ITV flagrou irregularidades nos dois maiores shoppings de Itu. O primeiro, por meio de aviso no próprio ticket, tenta fugir da responsabilidade por danos e furto de objeto e fixa a multa por perda em R$ 20. Neste estabelecimento, nossa equipe fez o teste e
e não conseguiu sair sem pagar a taxa. Na nota fiscal, lê-se abreviado: ticket perdido, R$20. Neste outro, a taxa de perda é mais alta. O cliente que tem o ticket extraviado tem que desembolsar R$30. Agora, nossa equipe visita um restaurante que fica no centro de Itu. Se perder a comanda por lá, a taxa é de R$50. Se a denúncia for feita, o PROCON envia a fiscalização até o estabelecimento, eles são sujeitos a sanções legais previstas, no caso, pena de multa. O cliente que tiver dúvidas pode ainda solicitar o Código de Defesa do Consumidor. Por lei, qualquer estabelecimento comercial é obrigado a ter uma cópia.